o culto de ensino, né? Alguns irmãos justificaram, alguns infelizmente não, mas se Deus nos permitir, irmãos, amanhã nós estaremos vindo para cá fazendo algumas visitas a alguns lares, né? Vemos que alguns irmãos já têm alguns dias que não estão vindo, né? Nós temos a responsabilidade de estar indo atrás dessas pessoas e levando palavras de ânimo, de encorajamento, né? Porque muitas vezes não sabemos os processos que estão passando lá, né? Nós estaremos vindo para cá, até ir na sede amanhã, teria que apresentar o livro caixa amanhã, mas vou dar um jeito de, né, estar apresentando isso um pouco antes e virei para cá para fazer umas visitas. Descobri também, né, os irmãos moram, né, tomar um café, se assim, né, se nos permitir, amém? E os irmãos, se não aparecer na cara de todos, irmãos, que não vai dar tempo, tá? Mas, conforme a outra oportunidade, estaremos visitando os irmãos também, tá bom? Vamos dar continuidade, né, no ensinamento da semana passada, que são 6 passos para uma verdadeira adoração, 2 Samuel, capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 11. Semana passada nós mencionamos, né, o primeiro tópico, que era a reverência. Qual que era o primeiro tópico? Reverência, né? Então hoje vamos entrar na santidade e mais alguns a seguir. Se assim o Senhor nos permitir encerrar hoje, senão fica para a próxima quarta, né? O importante é nós esmiuçarmos, não adianta eu falar tudo e não conseguir, né, concretizar o ensinamento, mas possamos filtrar tudo, guardar, né, para assim nós adquirirmos conhecimento. 2 Samuel 6, do 11 ao 13. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisava Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com uma alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam-lhe bois e carneiros cevados. Amém? Podemos aceitar por gentileza. Aleluias. Como mencionei, né, o tema principal deste estudo são 6 passos da verdadeira adoração, né? E antes, irmão, de eu entrar nesse texto, quero dar um aviso importante aos irmãos, né, senão depois eu esqueço, né? Fomos convidados para dia 26, daqui uma quinta-feira, para estarmos no aniversário do pastor Marcos, ali no Brasil para Cristo. É aniversário surpresa para ele, tá, irmãos? Só nós sabemos, né? Então será dia 26, os irmãos estão convidados. Eu estarei vindo com a minha Kombi, se os irmãos que forem, esperem aqui, estarei levando para os irmãos, né, para nós estarmos cultuando juntos. Muito importante, né, irmãos? Eu cheguei há pouco tempo aqui, preciso, né, estar cooperando com os demais pastores, demais congregações, para assim nós unirmos. Nós estivemos ali na segunda-feira, fomos convocados, né, para um conselho de pastores, e ali estivemos intercedendo para esta cidade, né? Não há uma competição, né? Não é competição. Muitos tratam o evangelho ou o ministério como uma competição, né? Vou competir com o ministério tal. Estamos no mesmo propósito, mesmo objetivo, né? Buscando o mesmo reino, por mais que sejam outras denominações, mas estamos seguindo ao mesmo caminho. Muito importante nós orarmos, intercedermos por esta cidade, nos auxiliarmos com pastores. O pastor Ciro já é conhecido nosso do Cajati, foi ele que assinou minha habilitação, né? O qual passou, né? Na primeira deu um problema, na segunda, graças a Deus, passou, né? Então ele é benção, né? Estamos aí para fazer a obra do Senhor. Estivemos ali, né, na segunda-feira, algo maravilhoso. Depois teve um banquete ainda, né? Fomos para casa jantado já, irmãos, né? Foi bênção do Senhor. Então, né, dia 26 até daí a secretária, eu acho que a secretária nos convidou para dia 26 estarmos ali. Então a igreja está convidada, vamos lá representar o ministério transformando vidas. Falar antes que eu esqueça. Como mencionei, irmãos, neste estudo, 6 passos para uma verdadeira adoração. O primeiro, o qual iniciamos a reverência, e dentro disso uma rápida, né, aqui uma rápida conclusão do que nós falamos na quarta-feira passada. Reverência, desde o início ao qual nós adentramos sobre este lugar. Nós sabemos que estamos entrando em um lugar de adoração.
Nós sabemos que estamos entrando num lugar onde o nosso eu desaparece, né? Eu não entro aqui para mostrar o meu vestido, meu paletó, minha gravata, né? Até esqueci a minha hoje, tive que pegar emprestado, peguei na mão, não sei onde coloquei, né? Graças a Deus, emprestado do vizinho, né? Não vim aqui para mostrar minha vestimenta, o carro, né? Muitas vezes pessoas, né, mostram o seu carro do ano, o seu poder requisitivo, mas a partir do momento que nós colocamos em nossa mente de adentrar num ambiente como esse, né, deve ser reverenciado ao nosso Deus, aquele que derramou o seu sangue inocente pela nossa vida e nos deu esse privilégio, essa oportunidade de adentrar num ambiente como esse. Então o nosso eu desaparece, assim como João vai dizer, o importante é que eu diminua e que o Senhor apareça. Então a reverência, a partir do momento, sabemos que não estamos entrando num lugar qualquer. Se você for no fórum, você não pode entrar de boneco, você não pode entrar com camiseta do time. Tinha um amigo meu, né, que estava passando por pagando alguma coisa aí da justiça, e falou, não, tem que ir, né, de um jeito aonde você bem comportado, a vestimenta bem comportada, não é de qualquer jeito. Agora você imagina, dentro de um local onde, né, é uma lei humana, né, um ambiente que é de toda a reverência. Agora você imagina na casa do Senhor, você imagina na presença do Senhor, há uma reverência muito maior. E vemos que dentro dessa reverência, o povo onde estava carregando a arca deixou faltar isso, né? E nós aqui na semana passada adentramos sobre algumas referências que nós temos que tomar, algumas atitudes, postura de verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos diante da presença do Senhor. E nós entendemos que a reverência não é somente dentro da casa do Senhor, porque quando nós vemos aqui para carregar a presença de Deus, eles estavam ali prestes a estar carregando a arca da aliança, ou qual vem simbolizar a presença. Então quando vem simbolizar a presença, eu não reverencio o Senhor somente aqui. Aonde eu estiver, eu tenho que ser referência e reverenciar o Senhor, para aqueles ao qual olhem para mim, para você, digam, não, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde carrega a presença do Senhor, aonde, como diz em Tiago, aonde manda nós tomarmos cuidado com o que falamos, porque a nossa língua tem um grande poder, né, para incendiar um bosque, como um fogo incendia o bosque, né? Então nós devemos tomar cuidado lá fora. Então a reverência já se inicia deste modo, de nos portarmos como verdadeiros cristãos, de nos portarmos como verdadeiros adoradores, porque existem pessoas aonde você conhece que é cristão quando você vê na casa do Senhor, mas se você vê na rua, vê no trabalho, você não consegue identificá-lo se ele é um cristão, porque a sua postura, o seu linguajar é totalmente diferente, as suas falas são diferentes, né? O seu pronunciar, e a palavra do Senhor nos diz, tem como sair duas fontes, não tem como. Temos que ser cristão aqui dentro e cristão lá fora, né? Exemplos para serem seguidos, porque através da minha e da sua vida, pessoas também se virão de Deus. Muitos nos entristecem quando vemos pessoas dizer, como aquele fulano eu não quero ser crente, como aquela fulana eu não quero, né? Tem a saia até comprida, mas a língua é maior. Aquele varão, né, até ele prega, pula, sapateia, profetiza, mas dentro da igreja, porque lá fora muitas vezes maltrata a esposa, fala palavrão. Meus irmãos, o que nós ouvimos de palavra como essa, ele entristece o nosso coração, porque está fugindo da referência, de uma responsabilidade, o qual também adentra na santificação, que é o segundo passo. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo 15, e versículo 12, o qual agora entraremos na santificação, porque nós sabemos que para nós adentrarmos e cultuarmos ao Senhor, temos que consagrar a nossa vida e perseverar em santificação, né? Porque nós sabemos que sem a santificação, nós não veremos ao Senhor. Prefeito Tiago, acha e leia para mim não sair aqui dessa página. É 15 e 12. Segundo 1 Crônicas 15 e 12. Pode ler. Ele disse, vós que sois os principais do Pai, entre os levitas. Ele disse, vós que sois os principais do Pai, entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e levem a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Glória a Deus. Vós que sois o quê? Principais. Principais são aqueles que estão à frente, aqueles que estão, né? As pessoas estão observando. As pessoas estão nos observando.
As pessoas estão vendo, né, quais são as nossas condutas, quais são as nossas atitudes. E a palavra do Senhor vai dizer, né, para estar consagrando, santificai-vos. Né? Em Hebreus 12, 14, né, vem dizer, segui a paz com todos e a santificação, porque sem elas não verá o Senhor. Aleluia. É algo grande, forte e tremendo, porque sem a paz, a santificação. Mas o que é essa santificação? É ser separado, né? Eu não vou estar participando mais daquilo ao qual outrora eu participava. Eu não estarei em ambientes mais aonde eu frequentava. Claro, se você vê o seu amigo e Deus tocar no seu coração diante de um lugar onde muitas vezes, né, estejam ali bebendo algo, Deus colocar no seu coração, vai transmitir uma palavra, você vai lá, é usado, deixa Deus te usar, usa, fala, entrega, mas se retira, deixa Deus te usar. Mas não pertencemos mais a ambientes como esse, não pertencemos mais em rodas onde muitas vezes o nome do Senhor não é falado, o nome do Senhor não é glorificado, onde há muitas vezes palavras torpes, onde há muitas vezes drogas ou outras coisas ilícitas, ou como prejudicam não somente o seu corpo físico, mas também a sua alma, o seu espírito, porque você não se sente bem em ambientes como esse. Certa vez estava eu e minha esposa, fomos convidados a um churrasco de uma família dela, e eu estava, né, trajado como estou aqui hoje, né, falei, não, vou dar uma passadinha lá, né, belisco um pedacinho de carne para dizer que não fui e vazo na capoeira. Mas eu cheguei lá, irmãos, eu falei, não tem como, né? Vazamos de lá, não tem como, você não se sente bem. O nosso coração, aquilo que habita em nós, sabe que não é o ambiente para nós. Então, se nós não buscamos essa santificação, se nós não buscamos em nossa mente entender que nós não pertencemos mais a certas situações, a certas palavras, conversas, né? Existem conversas dentro de trabalhos, onde nós mesmos trabalhamos, que muitas vezes não podemos compartilhar ou adentrar em conversas como essa. Não, eu não faço parte desse tipo de conversa. E falarem até você, não sei de nada, né? Você viu fulano ciclano? Não, eu não sei de nada. Porque muitas vezes em situações como essa, o inimigo traça laços, o inimigo traça armadilhas, para que você possa estar liberando palavras, onde muitas vezes lá na frente irá ser contra você mesmo, ou contra mim mesmo. Coisa que o inimigo vai traçando, vai orquestrando para querer nos prejudicar. Então, quando vem falar santificação, é o me separar, é o santificar a minha vida, é o buscar a presença do Senhor. E quando vem falar em santificação, é o me fortalecer cada vez mais nele, é saber que eu sou dependente do Senhor. E como é que eu faço isso? É através da oração, é através do jejum, é através da palavra do Senhor, que nós vamos conhecendo. Porque nós sabemos que nós nos fortalecemos nos alimentando do Senhor. E qual é o seu alimento? É uma busca, né? Ele é água, ele é fonte, ele é alimento, tudo que nós precisamos ele é. Quando ele vem falar a Moisés, quem eu vou dizer que o Senhor é? Diga, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou, é o sou que a humanidade precisa. Eu sou o que sou, não existe mais nada que possa ter mais poder do que eu. Eu sou o que vocês precisam. Ele é tudo que nós precisamos, ele é a fonte, alimento, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a porta, ele é tudo que nós necessitamos. Não é algo que nós vamos adquirir, não, eu só vou porque eu quero, não. Nós precisamos, nós necessitamos dele. É como um peixe que se você tira da água, ele já é da água, já é daquela natureza. Se você tirar, o que acontece? Ele morre. Nós da mesma maneira, se nós sairmos da presença de Deus, nós morremos. Assim como a planta, se você arrancá-la da terra, ela morre, ela seca. Assim somos nós também diante da presença do Senhor. Se nós sairmos da presença de Deus, se nós não buscarmos as suas veredas, infelizmente nós morremos. Por isso devemos buscar nos santificar. Quando eu olho, né, para reis, quando vem dizer que, né, um certo tangedor, né, ao qual eu queria falar, é 2 Reis, se não me foge a memória, só para os irmãos entender. 2 Reis, capítulo 3. Porque a necessidade de nós buscarmos, santificarmos a nossa vida. Olha só, 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, traz-me um tangedor. E sucedeu que,
tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só que interessante. Há uma preparação para que o Senhor viesse falar. Isso é um culto. Há uma preparação para que o Senhor viesse trazer uma mensagem. O tangedor. O que isso significa? Havia uma adoração. Havia uma referência. Havia uma reverência diante daquela situação. E como é que é assim essa reverência? A partir do momento em que eu entro nesta casa, eu sei que eu tenho que dobrar os meus joelhos para orar. Se você olhar lá atrás, na época da antiguidade, quando o rei passava, o que eles faziam? Se prostravam. Quando eu entro nesta casa, eu sei que a presença do Senhor, que o rei está aqui, eu me prostro. É reverência. Senhor, sou pequeno, mas Tu és grande. Sou tão fraco, mas o Senhor é forte. Né? A santificação, a reverência começa desta maneira, reconhecendo o quanto eu não sou nada. Porque há lugares onde as pessoas adentram, não, eu sou tal, e você já não sente mais a presença do Senhor. Certa vez eu estava ali em Colombo, né, em uma convenção, e aprendi algo muito interessante, e algo que eu carrego para a minha vida até o dia de hoje, de um pastor, onde ele deu um exemplo muito maravilhoso de uma situação que ele passou, ainda na sua juventude. Porque ele foi convidado a ministrar em um congresso. E este congresso ele se empolgou-se, opa, eu vou aparecer. Né? Buscou o melhor traje, a melhor paletó, a melhor gravata, o melhor sapato. Né? E ele foi convidado para ministrar no domingo. E essa festividade era sexta, sábado e domingo. E ele nos disse, ele é pastor presidente da convenção do Paraná. Né? Foi um dia maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Se um dia você tiver a oportunidade de ir, né, em uma dessas reuniões, vá, porque é algo que edifica a nossa vida. Né? E nisso estávamos ali, foi o dia que eu fui consagrado a presbítero. E esse dia que nós estávamos ali, esse pastor compartilhando essa situação. Ele disse que ele foi convidado para o domingo. E ele se empolgou-se, jovem, né, começando o seu início de pastor, de ministração. E dentro disso ele foi no sábado, na sexta, no sábado e domingo. Só que no domingo ele ia ministrar. E ele viu que na sexta, né, Deus tomou conta do lugar, foi algo poderoso. No sábado também Deus falou bravamente, Deus fez milagres, né? E no domingo ele falou, hoje é eu, hoje, né? Entrou pela porta da frente, né? Nem entrou pela porta lateral, porque em muitos lugares tem essa porta lateral para nós estarmos adentrando. E ele inchou o peito como um pombo que fica no fio, né? Aquele peito inchado, dizendo, hoje eu sou o cara, né? E as pessoas olhavam, eu pastor, eu quero ministrar hoje, né? Isso cresceu o seu ego, achando que era ele que era o dono da festa, achando que ele era o principal da festa. E ele contou isso para nós com muita vergonha, mas dizendo assim que vocês possam aprender. Nós estávamos diante de muitos pastores, presbíteros, né, homens com, né, posicionamento para estar dirigindo igreja, e dentro disso algo que nos ensinou. Ele falou que quando ele pegou o microfone para ministrar, depois, né, que ele passou ali, parecia que estava desfilando. Quando ele pegou a Bíblia para ministrar, deu um branco na cabeça dele. Apagou-se. Ele não sabia o que ele tinha estudado, ele não lembrava o que ele tinha estudado. Ele tinha passado dias e dias estudado, mas ele não lembrava. E dentro disso ele pegou um texto, começou a falar, e ele viu que era dele mesmo, que ele não sentia, que o Espírito Santo não estava impulsionando a vida dele a falar. E isso, irmãos, nós sabemos que é algo triste. Porque quando nós vamos falar da palavra do Senhor, nós temos que pedir direção ao Senhor, que não sejam as minhas palavras, Senhor. De mim eu não tenho nada, mas que o Teu Espírito Santo possa me conduzir. Porque não precisa ser uma quantidade de horas, 1 hora, 2 horas ministrando. O importante é ser objetivo, é ser sucinto, que através da sua fala, da sua leitura, da sua ministração, o poder e o nome do Senhor possa ser glorificado. E dentro disso ele começou a falar. O pastor levantou, bateu nas costas dele, falou, pastor, pode parar, pode sentar. Agora você imagina o constrangimento de um pastor ministrando, o outro levanta, bate nas costas e diz, senta. Ele falou que ele entrou pela porta da frente, mas se tivesse um buraco na porta de trás, para ele não ver a cara de ninguém, ele ia embora, de tanta vergonha. Ele chegou em casa, Senhor, começou a orar, Senhor, o Senhor falou na sexta, o Senhor falou no sábado, mas por que no domingo não houve nada? E diz que o Senhor falou muito forte ao coração dele, falaste bem, eu falei na sexta, eu falei no sábado, e você falou no domingo. Você está vendo? Quando o homem vai fazer alguma coisa, não tem nada para oferecer. É Deus que oferece. Estamos aqui como ministro, né?
os irmãos também são pessoas onde Deus usa poderosamente, e dentro deste culto ele ensina algo que nós compartilhamos para que os irmãos possam entender. Não precisa você falar 1 ou 2 horas, mas aquilo que você falar direcionado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que surgirá efeito aqueles ao qual ouvem. Aqueles ao qual ouvirão se alegrar. Pode ser um versículo, pode ser uma palavra de incentivo. Muitas vezes a pessoa está passando por um processo de dificuldade, um processo de luta, e através de uma mensagem que você diz, um versículo ao qual muitas vezes fala: Senhor, por que este versículo? Mas muitas vezes você não sabe que aquela pessoa estava precisando daquela palavra. Por isso a importância de nós reconhecermos que devemos nos santificar, reverenciar, que não é nós, não somos nós que fazemos nada, somente o Senhor faz. E por isso eu aprendi muito, nos ensinou algo maravilhoso. Hoje ele é presidente, ali da convenção da Comadepar, um homem usado por Deus poderosamente, a sua filha, a sua esposa, e eu aprendi muito naquele dia, naquela noite, e entendi, não somos nós. Se formos tentar fazer alguma coisa, pode ter certeza. Porque muitas vezes batemos no peito, não. Se eu não fizer, não irá acontecer. Se eu não tocar, se eu não pregar, se eu não reger, se eu não fazer isso, aquilo, não. É Deus que capacita. Eu não sou nada. Os irmãos que estamos aqui somos todos instrumentos na mão do Senhor. Se nós olharmos o instrumento, essa guitarra, eu posso estar aqui. Ela só tem som se ela estiver na mão do músico. Assim somos nós na mão do Senhor. Se nós estivermos de canto, se nós não estivermos na mão daquele qual nos dá o real valor, pode ter certeza, não temos utilidade nenhuma. Mas se nós estivermos na mão do Senhor, pode ter certeza, Deus usará a nossa vida, Deus usará a cada um de nós. Por isso a importância de nós buscarmos essa santidade. Como eu mencionei em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação. Senão você não vai alcançar um carro. É isso que o texto diz? Senão você vai ganhar uma casa. É isso? Não. Senão você não verá o Senhor. Olha só. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é me separar das coisas do mundo, santificar a minha vida. Aquilo que muitas vezes eu ouvia, já não posso ver mais. Temos que se policiar. Como é que eu me santifico? Primeiro, me policiando no que eu vejo no celular. Me policiando no que eu vejo no dia a dia. Guardando os meus olhos, guardando a minha vida, guardando a minha língua, guardando o que eu outrora fazia quando não agradava ao Senhor. Em minhas orações eu sempre falo assim: Senhor, que eu não venha fazer nada, ou que eu venha adquirir nada que me afaste de Ti. Porque as nossas decisões, as nossas atitudes muitas vezes nos faz afastar do Senhor. Mas quando nós buscamos essa santidade, pode ter certeza que nós veremos o Senhor, veremos o Seu trabalhar, veremos o Seu agir. Porque o povo de Israel perdeu a arca, a presença do Senhor, por não estar buscando mais o Senhor verdadeiramente. E quando nós vemos este texto, quando Davi foi buscar a arca, e quando aconteceu o que aconteceu com Uzá, que ele levou a mão, eles estavam buscando a presença do Senhor, eles estavam ali se alegrando. Mas nós entendemos que nem todo lugar que tem alegria, que nem todo lugar que estão festejando, muitas vezes estão buscando a presença do Senhor da maneira certa. Quando nós vemos Moisés, que subiu com Josué para o monte, Josué ficou ao pé do monte, e quando ele estava lá, ficou por alguns dias, e o povo pressionando Arão, e dentro disso, vamos construir um bezerro de ouro. Moisés não vai voltar mais, vamos adorar. E quando Moisés vem descendo do monte, ouve o povo se alegrando, mas é uma alegria onde a presença do Senhor não estava. Em muitos lugares, infelizmente, há alegrias como essa, e nós devemos pedir discernimento, um dos dons espirituais, de pedir o discernimento para que nós possamos distinguir aonde a presença está, aonde verdadeiramente é o movimento do Senhor, ou muitas vezes o movimento da carne. Porque já passamos por situações como essa. Minha esposa passou, eu passei. Certa vez estava em um lugar onde um certo jovem veio até minha pessoa, e dentro da sua, por isso que é muito importante a reverência e a santidade, até na postura da nossa vestimenta. E este rapaz com uma vestimenta, os irmãos que estão aqui são idôneos, e entenderão o que eu irei dizer, com uma calça muito fina, e ele se achegou-se e me abraçou. Dentro disso, irmãos, eu pude sentir os seus órgãos masculinos. Isso é constrangedor, e veio dizer palavras que não, você sabe que não é Espírito Santo de Deus. Você sente no coração, não, isso não é de Deus. E ele tentou e saiu, deu para ver que ele saiu até meio envergonhado, pela atitude que ele tomou. Então isso é um discernimento, a postura que ele tomou da sua vestimenta também.
né? Se você for entregar algo para alguém, né? Como os irmãos são usados por Deus para profetizar, estão orando. É muito importante nós tomarmos cuidado com a nossa vestimenta, com as nossas roupas, né? Com as nossas atitudes. Irmão que vai orar por irmã que vai orar por irmão. Tem que ser muito cauteloso para não trazer escândalo, para não trazer falácias depois, aonde as pessoas estarão falando, nossa, a postura, a atitude daquele irmão, a atitude daquela irmã, né? Porque existem lugares, irmãos, infelizmente, que muitos aqui, graças a Deus, não, né? Mas em outros lugares, irmãos, não tem reverência, né? Vai levar a mão, levar nas irmãs, né? Uma falta de prudência, uma falta de educação, né? Sempre chamar uma irmã de longe ou na cabeça, né? Para que não venha trazer depois um falatório ou algo que venha denegrir a imagem do ministério. Por isso é importante esse estudo em si, por isso que é importante nós discipularmos a cada irmão, a cada irmã, porque lá fora veremos, né? Não, lá, aquele povo é diferente, aquele povo tem prudência, aquele povo tem sabedoria, aquele povo não age de qualquer jeito, de qualquer maneira, é um povo prudente, onde é direcionado pelo Espírito Santo, né? Por isso devemos ter essa reverência e santidade em nossa vida, né? Aqui vem dizer, ó, percebemos a necessidade da santidade, da adoração ao Senhor. Davi disse aos levitas que iriam transportar a arca: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Para carregar a presença, existe uma necessidade de santificar. Não conseguimos carregar a presença do Senhor de qualquer maneira. Quando sair fora, estão dizendo, não, eu tenho a presença. Mas quando você olha a vida, tudo desconcertado. Quando você olha a vida, não tem prudência. A sua fala, né, somente glorifica o Senhor dentro da casa do Senhor aqui, mas lá fora a sua palavra é diferente. Uma certa vez, acho que os irmãos até ouviram essa história de um certo pastor, né, onde a sua esposa adentra na igreja com seus filhos agarrados na mão, um colchão e um travesseiro. E o pastor, nossa, o que você está fazendo, irmã? Eu vim para cá, quero dormir aqui, porque meu marido é só crente aqui dentro da igreja, porque lá em casa ele bate nas crianças, ele fala palavrão. Então são pessoas que as posturas são dentro da casa do Senhor, mas lá fora não condiz. Então a santificação, né, e a prudência não é somente aqui dentro, é lá fora, é no meu trabalho, na minha escola, dentro da minha família. Porque os primeiros que nós devemos ser exemplo são para a nossa família. Não tem como nós falarmos deste amor, não tem como nós cobrarmos de alguém se nós não formos exemplo dentro do nosso lar. E eu principalmente, eu cobro muito os meus filhos. Eu cobro muito mesmo, principalmente Samuel, que já está numa idade mais madura, né, que já está entrando aí na sua juventude, saindo da aborrecência, né, como assim podemos dizer, né? Eu sempre cobro ele, ora, meu filho, ora, porque eu sei que Deus vai te usar poderosamente, mas não tem como Deus nos usar se não tiver uma entrega, se não tiver uma reverência, se não tiver, né, uma busca incessante desse Deus, né? No culto passado ainda cobrei ele, ó, chegou na igreja, dobra de ora, meu filho. Deus vai te usar poderosamente, mas para isso você tem que se entregar, se abrir. Não tem como usar, né, a nossa vida se nós não nos colocarmos à sua disposição. Então a santidade e a busca, verdadeiramente a adoração do Senhor, tem que ter uma vida de entrega. O Senhor não vai fazer nada a nós forçado. Ele nunca vai nos forçar a fazer nada. Ele nunca vai forçar você a vir aqui na casa do Senhor. Ele não vai te forçar a abrir a boca para adorar. Ele não vai te forçar a dobrar o joelho para orar. Não. Ele vai te incentivar e trazer em sua mente que você necessita disso. É como nós necessitamos do alimento, né? As nossas crianças, quando elas estão doentes, né? Muitas vezes não estou sem fome, eu não quero comer. O que nós fazemos? Come, senão você vai ficar pior. Dá um remedinho para ver se melhora. Assim somos nós na presença do Senhor. Muitas vezes nós não queremos, mas Ele fala assim, não, você precisa se alimentar. Você precisa desse remédio. O remédio é a palavra do Senhor. Muitas vezes parece que no momento é ruim, amargo, porque vem dizer que toda a correção de início parece ser difícil, parece ser água, mas depois nós reconhecemos que essa correção, ela nos traz o quê? Nos traz um alívio, nos traz um conforto nosso, ainda bem que eu fui corrigido. Quantas vezes nós, mais à frente, não falamos, graças a Deus, que eu ouvi aquela palavra de correção, que eu tenho ouvido aquela palavra, porque se nós não ouvíssemos, se nós não ouvirmos, muitas vezes lá na frente nós podemos pagar um preço muito caro, né? Assim como a palavra do Senhor nos diz, devemos ser obedientes aos nossos pais, para que se prolongue os nossos dias nessa terra. Quantos filhos infelizmente não têm ouvido vozes de mãe, de pai, onde tem experiência, né? Onde tem
a sua trajetória, um percurso de vida, onde serve de exemplo, onde quando vê o seu filho ou sua filha, né, na sua juventude, experimentando os seus prazeres da terra, e nós como já maduros, nós os corrigimos, porque sabemos que certas decisões trarão a eles prejuízos na sua vida, trarão perdas, trarão muitas vezes até a sua perda da sua vida. A Bíblia nos diz, não sejais, em Eclesiastes, eu não lembro do versículo, eu acho que é 7 alguma coisa, não sejais demasiadamente louco nem ímpio, para que não morra antes do tempo. Muitas pessoas dizem, não tem como morrer antes do tempo. Tem. Se eu pegar um veículo a 160 por hora nessa BR, eu estarei buscando a minha própria ruína. Então por isso devemos nos policiar cada vez mais. Santidade. A santidade é o segundo passo da verdadeira adoração, porque a própria palavra de Deus nos manda adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Né? Segundo 1 Coríntios 16, 29. Nos Salmos 93 e 5 está escrito: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Devemos nos santificar se queremos nos aproximar de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 93. Salmos 93, verso 5. Olha só. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Olha só. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa. E quando nós olhamos para Eclesiastes 5, do 1 ao 2, abra sua Bíblia também. Tudo ensino devemos meditar e navegar nessa palavra sagrada que é poderosa. Palavra maravilhosa que nos ensina Eclesiastes. O presbítero Tiago estava lendo Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 2. Achou, mãe? Achou? Pode ler. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Glória a Deus. Guarda o teu pé. Porque isso é reverência. É reconhecer que o lugar que nós entramos é santo. Não é qualquer lugar. É saber que aquilo, a partir do momento que eu entro, eu me desligo das preocupações. Não que nós não temos problemas. Muitas vezes adentramos com a preocupação, são coisas grandes, tribulações da nossa casa, da nossa família. Mas infelizmente em lugares as pessoas entram, não tem mais reverência. Não tem mais aquele amor pelo momento, né? Uma certa vez estávamos ali no ginásio, é claro que é no ginásio de esporte, mas a partir do momento que é feito atalaias, ele se torna um ambiente de adoração, ele se torna um ambiente de reverência. E um certo rapaz saiu lá fora e voltou com um hot dog na mão. Eu falei, meu Deus do céu, a falta de referência ali dentro daquele lugar, por mais que for um ginásio, mas naquele momento já não é mais um ginásio, é um ambiente de adoração. É um ambiente que é a reverência, é um ambiente de adorar, é um ambiente de ouvir a palavra. E ele se alimentando com ali seu lanche, e uma criança atrás, um pouquinho maior que a menina do irmão Rony, olhando. Eu falei, meu Deus do céu, cadê a reverência, cadê a prudência? Uma criança dessa vem desejar depois. A criança não fala direito, como é que vai pedir? Nós vemos que são exemplos que as pessoas dão, aonde muitas vezes nos entristece, porque não guarda o teu pé, não guarda a tua vida. Não tem reconhecimento que o ambiente que está entrando requer de nós toda a reverência, que o ambiente que nós entramos, o nosso pensamento se desliga da preocupação. O do Senhor está nas tuas mãos, ó Pai. Até que eu tentei, Senhor, que essa dificuldade o Senhor possa estar solucionando, porque neste momento eu estou entrando na tua casa para adorar, para glorificar, para exaltar o teu nome, Senhor, e para ouvir a tua palavra. É a nossa oração, é o nosso pensamento. É o que devemos ter em nossa vida, de saber que nós não estamos em qualquer lugar, mas sim na casa do Senhor. Esta é a santidade. Terceiro tópico
Falamos de reverência, santidade, temor. Agora vamos entrar no temor. 15 para as 9, irmãos. O temor aqui nós vamos concluir e vamos para cá. Depois vai ficar só sinceridade, obediência e comunhão. Temor. 1 Crônicas capítulo 13, e versículo 12. Está escrito que após Deus ferir Uzá, por falta de reverência e temor, ao estender a mão à arca de Deus, temeu Davi a Deus naquele dia. Disse: como trarei a minha arca de Deus? Através daquele trágico acontecimento, Deus estava cobrando de Davi mais temor no culto de adoração ao Senhor. Olha só, através dessa atitude, muitas vezes as pessoas pensam assim: meu Deus, mas por que Deus fez isso? Né? Mas lá atrás era uma ordenança que não se podia tocar, que devia ser carregado aos ombros dos levitas, né? Que não se podia tocar naquela área. Isso é temor. O que está acontecendo ultimamente? Isso é geral em muitos lugares. Pessoas querem tocar ou tomar posição que não lhe foram incumbida. Vimos lugares onde as pessoas muitas vezes querem fazer algo aonde não foi ordenado. Nós sabemos que há uma hierarquia, há uma posição. Eu não posso chegar aqui e decretar algo com o ministério, né? Não está ligando, ou está abrangendo, ou está conectado ao ministério, não. Eu não posso aqui impor algo, ou qual venha ferir a palavra do Senhor, ou qual venha ferir os princípios, ou o regulamento interno de ministério. Porque é muito importante termos isso, porque isso é uma organização, e também uma reverência, e também ao mesmo tempo é um temor, de saber que eu não estou tocando em algo qualquer, eu estou tocando em algo que é de Deus, até nós mesmo que ministramos. Por isso sempre dizemos, há um tremor e temor na hora de ministrar a palavra. Por quê? Porque não estamos ministrando algo qualquer. Se eu falar algo qualquer aqui, muitas vezes eu posso entristecer alguém. Se eu falar de mim mesmo, eu posso entristecer. Mas se for a palavra, muitas vezes ela vai nos entristecer se do modo, ou irá nos corrigir. Eu posso me entristecer pela correção, eu posso me entristecer por ela estar me exortando, mas ao mesmo tempo que eu posso me entristecer porque eu estou me corrigindo, eu preciso dessa correção, eu preciso dessa exortação. Então o temor, quando falamos, os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que Deus irá usar, né, diante de ministrações. E quando nós vamos ministrar, nós estamos tocando, estamos falando a noiva do Senhor. Por isso a importância, nós temos essa reverência, temor. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua. Que nós não vamos tocar da maneira errada, mas que possamos carregar a presença da maneira certa. É mostrar que é Deus em nossa vida, não é pelas nossas forças. Porque muitas vezes as pessoas existem muitas pessoas com boas atitudes, como usar, né? Aos olhos de muitos, uma atitude dele foi boa, mas existem muitas pessoas de boa atitude fazendo as coisas erradas, tocando aonde não é para tocar, tomando posições aonde não é para tomar. Por isso que existem organizações dentro do ministério. Existe o departamento infantil, o departamento de jovens, o psicoteração, né? A membresia, os obreiros, e cada um tem a sua função, e dentro da sua função ele estará trabalhando naquilo. Não que seja algo dividido, algo em conjunto, mas a cada um uma responsabilidade. Quando nós olhamos a presença, a arca do Senhor, por alguns era carregado, e também havia aqueles que tocavam os seus instrumentos. Então todos tinham uma função, não podiam tocar ou fazer algo que não era da sua responsabilidade. Mas todos tinham uma ordenança. Assim é na presença do Senhor. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos uma ocupação na casa do Senhor. Não diga não, eu não tenho nada para fazer. Tem. Todos nós temos um talento em nossas mãos. E assim devemos com temor estar exercendo este talento, para que assim o Senhor venha se alegrar, para que assim nós venhamos agradar o coração de Deus em fazer. Porque quando nós vemos os talentos, né, vem dizer a palavra aqui do Senhor, que a um ele deu 5, a outro 2, a outro 1. É cada um conforme o quê? A sua capacidade. Então Deus nos dá o quê? Conforme a nossa capacidade. Ele não vai dar nada para nós, ou quando nós não venhamos conseguir estar fazendo. Se Ele colocou algo em tua mão, confie que você irá conseguir fazer, com temor, com alegria, com reverência ao Senhor, né? Dando continuidade, na sarça ardente, Deus cobrou de Moisés reverência e temor. Na sua aproximação do Senhor, Êxodo 3, do 4 ao 6, Ele cobrou o quê? Reverência e temor. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Muitos historiadores, estudiosos dizem, né? Isso a Bíblia não afirma, que diante dessa situação é por ser uma sandália egípcia,
Então ele não poderia estar adentrando com aquela sandália naquele lugar, né? Mas nós olhamos que a reverência devia ser tomada. Ele estava entrando diante da presença do Senhor. Ele estava diante daquele que estava falando automaticamente com ele. Então toda a reverência, todo o temor diante do nosso Senhor. Por isso, quando nós adentramos aqui, nada que era da nossa vida lá atrás pode fazer parte mais da nossa vida aqui. Nada que nós fazíamos lá fora pode mais fazer parte do ambiente de adoração. Pode mais entrar no nosso lar. Porque nós não servimos a Deus somente aqui, dentro do nosso lar também. Dentro da nossa casa, uma reverência muito grande, porque nós sabemos que a nossa casa é consagrada ao Senhor, a nossa família é consagrada ao Senhor, os móveis onde nós temos é consagrado ao Senhor. Não podemos deixar nada de mal entrar, nada de mal. Muitas vezes os nossos filhos estão crescendo, devemos nos policiar no que eles estão vendo no celular, o que eles estão assistindo. Porque nós sabemos que isso está trazendo para dentro do nosso lar. E se nós não tivermos prudência, se nós não tivermos atenção, nós estamos deixando o inimigo adentrar, e tomar conta do nosso ambiente. Eu sempre, quando minha filha está assistindo, por mais que pareça infantil alguns desenhos, mas quando nós olhamos alguns desenhos, são totalmente diabólicos, são totalmente trazendo mensagens satânicas, mensagens onde damos liberdade a portais do inferno para estar operando dentro do nosso lar. Por isso a atenção, porque quando vem falar da verdadeira adoração, dos verdadeiros adoradores, é adorar em espírito e em verdade. O espírito em verdade, irmãos, não precisa estar num ambiente como esse para adorar. O espírito em verdade é onde você está adorando, você está dirigindo. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto. Senta do meu lado, Senhor, vai comigo, me guarda nesta viagem. Você está no trabalho, muitas vezes as pessoas olham para você cantando, e muitas vezes chamam de doido. Não sou doido mesmo por Jesus, eu estou glorificando. Não necessita de lugar para adorar, mas necessita de um coração quebrantado, um coração com temor, reverenciando este Deus e reconhecer que Ele é um Deus aonde nós estivermos adorando. Ele está ouvindo a nossa adoração. E Ele se alegra com eles. Ele se alegra, irmãos, com aqueles que não precisam de microfone para adorar. Com aqueles que não precisam de púlpito para pregar, para adorar. Onde Ele estiver, Ele está adorando. Onde Ele estiver pregando, onde Ele estiver, está pregando a palavra do Senhor. Porque muitas vezes vemos lugar onde achamos que o microfone tem unção. O microfone é consagrado para ser usado na casa do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas acham que precisa do microfone. Uma certa vez, um certo jovem chegou a mim e disse que ia sair da igreja porque não tinha oportunidade. Irmãos, não tinha oportunidade para louvar. A oportunidade para louvar. A partir do momento em que você entra naquela porta, a oportunidade já foi concedida. Glória a Deus, aleluia. É cantado 3 hinos da harpa. Você tem 3 oportunidades para cantar com a igreja. Depois os departamentos louvam. Seguração, canta com seguração. Lá no vosso parte do grupo, lá no banquinho mesmo canta. Ajuda as irmãs com o seu gogó. Aos jovens, mas eu não sou jovem, mas eu vou adorar do mesmo jeito onde estiver sentado. As crianças vão louvar, eu vou cantar. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Gabriel, jovem, fazendo gestos também. Isso alegra o nosso coração, porque ele está adorando o Senhor. Não precisa estar no ambiente, não precisa estar com o microfone na mão, não precisa estar no altar, mas está adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente muitos precisam disso. Mas certa vez estávamos na vigília, e nas primeiras vigílias que eu participei na sede, e foi convidado um cantor de fora, e ele sentou no banco lá, ficou sentadinho, a igreja pegando fogo, irmãos, o poder de Deus, glorificando e exaltando o Senhor. Cada pessoa que ia louvar, nós sentimos a presença, levantamos sem precisar pedir, porque você sente que é algo de Deus, e nós glorificando e exaltando o Senhor naquele momento. E deram a oportunidade desse jovem. Esse jovem pegou o microfone, nos saiu e falou: agora sim pegou. É que nem carro alto, demorou para pegar, mas depois que pegou não para mais. E ali eu falei: agora sim, agora encheu ele mesmo até o tutano. Devolveu o microfone, acabou-se. A irmã Analice levantou para cantar, foi uma glória tremenda. Deus usou a Analice poderosamente, nós glorificamos. E ele só adorou no momento da sua oportunidade. Então quer dizer que Deus só manifesta quando eu adoro. Não é quando a igreja adora o Senhor. Eu entendo que quando a igreja está adorando, a glória, a manifestação do Senhor opera, a presença do Senhor opera. Pode ser uma criança louvando, muitas vezes com as suas palavras ainda não tão corretas, mas a glória, a presença do Senhor se manifesta, e isso alegra o nosso coração. Muitas vezes, como é cantar com as crianças aqui, muitas vezes é o som que está tocando ali, e elas são somente os gestos, mas você sente a presença de Deus, você sente o poder do Senhor, porque nos dá uma alegria no nosso coração de saber que Ele nos dá essa oportunidade.
de saber que os nossos pequenos estão adorando, estão iniciando seus primeiros passos, que não estão aqui para mostrar sua roupa, porque muitas vezes nem sabe, brincou lá fora, vem com a roupa suja, não está nem aí, que nem os meus. O meu vem com a canela toda suja, vem limpo até a porta, depois quem vai para lá está tudo sujo. Mas mesmo assim está adorando o Senhor, na sua simplicidade. É assim que o Senhor requer de nós, uma verdadeira reverência, simplicidade, temor, né? E temor e reverência. Irmãos, vamos deixar a sinceridade e a obediência para outra quarta. Sinceridade, obediência e comunhão. Amém? Na quarta-feira que vem eu prometo que eu finalizo. Esse estudo aqui, irmãos, é maravilhoso. Nos faz entender, né, e dar a real importância de quanto nós precisamos sermos reverentes ao Senhor. Valorizar este momento. Valorizar o quê? A presença de Deus. Porque quando estamos aqui, estamos valorizando a sua presença. Nós olhamos para uma passagem onde vem dizer de Marta e Maria, quando Jesus adentra naquele lugar, adentra na casa delas, né? Vem dizer que o que aconteceu com uma se preocupou em o quê? Em fazeres, em os seus afazeres, as suas necessidades domésticas, podemos assim dizer, enquanto uma se sentou para ouvir Jesus. E eu entendo que nós que estamos aqui, somos estes que sentamos para ouvir. Quantos que estão lá fora estão preocupados, ansiosos com as coisas deste mundo e não valorizam a presença do Espírito Santo? Porque depois que o Senhor vier buscar essa igreja, não haverá mais essa presença, não haverá mais o Espírito Santo sobre a terra. Mas enquanto a nós nos é concedida essa oportunidade, devemos valorizar, é sentar aos pés do Senhor. Senhor, fala, eu vou te ouvir, né? E dentro disso, uma das suas irmãs, né, não te importas que me deixe servir só, né? Mas ele vem dizer, Marta, né? Eu sempre troco com Marta e Maria, um coloco na posição da outra. Marta, estás ansiosa com coisa dessa vida? Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. Nós devemos escolher a melhor parte, qual que é? É adorar o Senhor, é ouvir a palavra do Senhor. Não precisa de quantidade. Não tinha uma multidão ao redor de Jesus naquele momento. Marta aproveitou, não, eu quero ouvir. Agora você imagina ouvir as palavras diretamente de Jesus, palavras de vida, ela como uma fonte diretamente ao seu coração, transmitindo alegria, e que nós possamos sentir essa mesma alegria, porque é o Espírito Santo que traz ao nosso coração. Amém? Nos colocamos de pé neste momento. Eu quero orar com você, que possamos valorizar e reverenciar a cada dia essa oportunidade. E eu sempre digo aqui como se fosse a última, né? Porque da mesma maneira como nós éramos crianças, você se lembra qual foi a última vez que você brincou com seus amigos? De pega-pega, esconde-esconde, né? Parece que passou tão rápido, você nem se lembra. Da mesma maneira, nós, quando você sabe que foi a última vez, você não se lembra. Assim será a vida do Senhor. Temos que valorizar cada dia como esse, porque pode ser que amanhã nós não estejamos mais aqui. Possamos ser levados, possamos ser arrebatados, ou muitas vezes o Senhor traz situações em nossa vida, nos distancia para outros lugares. Então é servir ao Senhor e valorizar cada dia na presença dEle. Valorizar com o nosso coração verdadeiramente alegre. Ter alegria em servir a Ele. Não servir muitas vezes como obrigação. Não servir a Deus com medo de ir para o inferno, não. Porque muitas pessoas servem a Deus com medo de ir para o inferno. O medo de ir para o inferno é segundo plano, né? Servimos a Deus com o objetivo de chegar no céu, de adorar o Senhor, de ter uma promessa para mim e para você, que nós viveremos numa eternidade glorificando, onde não haverá mais dor, tristeza, como foi falado lá no meu lar hoje. Uma certa irmã, né, mandou mensagem à minha esposa: estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Aleluia. E quantos são os que estão desapercebidos? Quantos são os que estão distraídos? O inimigo tem operado, o inimigo ele não tem tirado as pessoas da igreja. Eles têm afastado as pessoas dentro da igreja de Deus. As pessoas ainda estão dentro da casa do Senhor, mas estão com o seu coração distante de Deus. Essa é a mensagem que eu vou trazer domingo. Não vou nem entrar nela, senão os irmãos já vão ficar sabendo isso aí. Vai ser domingo essa mensagem, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração agora à tarde, né? Eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao nosso coração. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus amado, Pai no céu, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Pai, por esta palavra, o qual o Senhor trouxeste ao nosso coração, Senhor. Que possamos sair daqui alimentados e fortalecidos, Senhor Pai, por esta palavra, o qual nos dá força, o qual nos dá vida, Senhor. Abençoa a tua igreja, a cada um que aqui está, Senhor. A cada um que tem valorizado este momento, Senhor Pai. Que possa voltar para o teu lar fortalecido, ó Pai, querido, por esta palavra. Porque esta palavra não é minha, Senhor. Esta palavra não é dos obreiros desta casa. Esta palavra não é
do nosso pastor presidente, ó Pai. Esta palavra é tua, Pai querido, e ela nos traz alegria, nos traz fortalecimento, ó Pai. Que possamos guardar em nosso coração, Senhor, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, Senhor, que possamos expressá-la e compartilhar, Senhor, Pai querido, com aqueles que estão lá fora, Senhor, para que assim do mesmo modo, ó Pai, eles possam sentir esta alegria que é te servir, que é glorificar e exaltar o teu santo nome, ó Pai. Assim nós te agradecemos nesta noite, ó Pai querido. Abençoa a vida dos teus filhos, leve em paz e segurança, Senhor, aos teus lares, direcionando, ó Pai querido, os vossos caminhos, Senhor, trazendo uma noite tranquila e reparadora, ó Pai, a cada vida e a cada família. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.